Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tem alguém com frio aí? Não, né? Um friozinho hoje diferente no Rio de Janeiro, não é verdade? Meus amados irmãos, chegou a hora de eu ministrar uma palavra ao teu coração. Mas antes, eu tenho aqui, 3 chaves para apresentar. Amém? Muito bem lembrado pela nossa irmã Exolina. Chegou na vida dos nossos irmãos essas chaves. Chave da moto nova do nosso irmão Jorge, da Natália. Cadê o Jorge? Cadê tu, varão? Tá aqui. A chave da Joyce e do João. Cadê a Joyce e o João? Tá aqui, carro novo. Glória a Deus. E a chave do imóvel, do empreendimento novo dos nossos irmãos Cristiano e Alessandra. Cadê eles? Olha ali. Então tem carro, tem moto, tem imóvel. Você está feliz? Bendito foi pela nossa irmã Isolina, porque a vitória dos nossos irmãos é a nossa. Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos essas chaves e agradecer ao Senhor por essa bênção que o Senhor liberou sobre a vida dos meus irmãos, que o carro, a moto, o imóvel novo, do novo empreendimento, que tudo isso seja uma bênção para eles, que em tudo o teu nome seja glorificado, engrandecido e adorado em um nome precioso de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus, irmãos. Quem tem uma Bíblia, abra comigo, primeira epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Primeira epístola de Pedro, o capítulo é o de número 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Ajude seu vizinho a encontrar, enquanto ele encontra o texto. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, dá um sinal aí com a sua mão para eu te conhecer. Tem uma carreirinha aqui bacana, é uma família inteira. Deus abençoe vocês grandemente. Ali atrás, aqui também tem uma irmã, aqui mais uma irmã, Deus abençoe. Do lado de cá tem um irmão, aqui também tem 2 jovens. Que coisa linda, Deus abençoe vocês. Volte sempre. E se quiser, foi eles que disseram, não fui eu, viu? Se quiser pode ficar, vai ser um prazer pastorear vocês até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Quem achou 1 Pedro capítulo 4, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Marquinho, abre para mim aqui em cima, por favor, médio, agudo. Abre um pouco o som para mim. Meus amados irmãos, hoje nós chegamos ao 3º episódio da nossa série de mensagens, Despertando os Dons Espirituais. Eu estou feliz, tenho recebido algumas mensagens, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. O texto escolhido para o episódio de hoje é a primeira epístola de Pedro. E esta epístola foi escrita para fortalecer a fé dos cristãos que estavam dispersos, que estavam espalhados pelas regiões da província da Ásia, num período que foi marcado por muita perseguição,
num período que foi marcado por muita hostilidade e que foi marcado por muito sofrimento. A proposta do apóstolo Pedro com esta epístola era fortalecer a fé daqueles irmãos, mostrando para eles que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, eles deveriam permanecer firmes, santos e comprometidos com a missão que Deus havia dado a cada um deles. Eu quero, desde já, abrir um parênteses para liberar para o teu coração, é que eu desejo que você que me ouve e você que me vê pela internet, permaneça firme, independente das situações que te cercam, independente das situações que se apresentam. Mantenha-se firme para que você siga cumprindo a missão que o Senhor já colocou no seu coração. Pare para olhar a vida de Pedro e pare para perceber, Cláudio, na trajetória dele, como ele se mantém. Pedro foi um pescador da Galileia, da cidade de Betsaida, irmão de André. Foi chamado por Jesus para ser discípulo. Seu nome é Simão, em aramaico Cefas, em grego Pedro, que significa fragmentos de pedra. Alguém se lembra? Essa aqui é a igreja da palavra, do texto de Mateus capítulo de número 16, do verso 13 a seguir, quando Jesus tem um diálogo com os seus discípulos, Joelson, e tentando entender aquilo que cerca os seus discípulos, e Diácono Biro, que estava no coração de quem caminhava com ele, ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E então os discípulos de pronto vão dizer: mestre, alguns estão dizendo que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros que tu és um profeta. E ele vira para os discípulos então e pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro então de pronto vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem disseste, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está nos céus. Aí Jesus continua dizendo: porém tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durante os anos, os nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos, em sua tradição, entenderam que a interpretação desse texto era que no diálogo de Jesus com os discípulos, Jesus olhando para Pedro, dizendo que ele é Pedro, e logo em seguida no seu discurso: sobre esta pedra edificarei a igreja, há um entendimento por eles de que Pedro é esta pedra, de que Pedro é quem vai fundamentar todo o restante. Mas quando nós olhamos para o texto em que o Novo Testamento foi escrito, numa visão superficial, numa exegese simples, olhando para o texto grego, Jesus em seu diálogo, Rafael, ele diz: tu é Pedro, do grego Petros, que significa pedrinhas pequenas, fragmentos de pedra. E ele continua o discurso, Débora, e ele diz: sobre esta pedra. E Alexandre no grego é Petra, e Petra dá o sentido
de rocha. Ele diz: tu é Pedro, tu é uma pedra pequena, mas é sobre a rocha que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem lembra aqui do texto do salmista no Salmo 40, no verso 2, em que o salmista, sendo usado por Deus, olha para aquilo que haveria de vir. É por isso que eu amo a Bíblia, e ela, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. O salmista no Salmo 40, no verso 2, vai dizer: e ele me tirou de um tremendal de lamas, de um lamaçal, e firmou os meus pés em uma rocha. Em outras versões vai dizer, diaconisa Cristina, firmou os meus pés numa rocha eterna. Quem se lembra do texto de Mateus, capítulo de número 7, do verso 24 a seguir? Existe o prudente e o imprudente. E o texto diz que o prudente, um homem prudente, Olivan, ele alicerça a sua casa numa rocha. Correm os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto nessa casa, mas ela permanece de pé, porque ela está edificada numa rocha. Ele segue com o texto dizendo: o homem imprudente edificou a sua casa sobre a areia. Correram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto nessa casa, e grande foi a sua ruína. O bom de olhar para a Bíblia, de estar firmado nela, é que, Rafael, nós saímos de um culto como esse, já adoramos, ouvimos testemunhos, é que a nossa vida, ela não está alicerçada sobre um homem. Foi o que Jesus quis dizer no seu diálogo com Pedro: tu é Pedro, e a minha igreja não está estabelecida sobre qualquer homem, ela está estabelecida sobre uma rocha. Cristiano, a gente sai daqui, se ninguém entender mais nada hoje, se você sair daqui entendendo que essa igreja, ela está firmada sobre uma rocha, ela não está firmada sobre um homem, ela não está firmada em mim, ela não está firmada nos músicos, ela não está firmada na intercessão, ela não está firmada na adoração. Essa igreja, ela está firmada na rocha, que é Jesus. Pedro, ele é escolhido por Cristo para ser apóstolo. Ele se destacava entre aqueles do seu grupo, e junto com Tiago e Pedro, formando um trio, participaram de coisas peculiares e particulares com o mestre. Enquanto, para você ter uma ideia da importância de Pedro, da sua trajetória, enquanto Paulo é citado 162 vezes no Novo Testamento, o nome de todos os apóstolos juntos, citado 142, o nome de Pedro é citado 210 vezes. Aquele que tinha um temperamento esquentado, aquele que algumas vezes falava sem pensar, aquele que oscilava entre coragem e covardia. Ora, Pedro está com a espada na mão, tentando defender a Jesus, cortando a orelha de mal. Ora, Pedro está se escondendo, se esquivando em um momento de perseguição, depois que Jesus é preso, quando todos estão caçando aqueles que caminhavam com Jesus. Você se veste como ele, você fala como eles, você é da turma dele, você seguia? Não, eu não o conheço. Cumprindo a palavra que Jesus havia liberado para ele, de que ele negaria Jesus 3 vezes, Pedro oscila entre coragem e covardia, entre avanços e recuos, mas mesmo tendo negado a Jesus, Pedro foi restaurado e foi usado
poderosamente para pregar o evangelho para judeus e para gentios. Antes da partida, antes de Jesus partir, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, verso 16, Jesus bate um papo com Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá para ele uma responsabilidade. Meus irmãos, a epístola de Pedro nos ensina algumas coisas. Depois da orientação de sermos gerados para uma viva esperança, depois da exortação à santidade, fazendo com que os seus destinatários dessa epístola entendessem que são povo escolhido, sacerdócio real, e que independente das dificuldades enfrentadas, eles deveriam continuar vivendo como pessoas livres, não usando dessa liberdade para o mal, mas para o bem. Deveriam seguir os seus deveres conjugais, fazer o que era bom e fazer o bem, independente das circunstâncias. Pedro agora vai falar sobre dons. E no capítulo de número 4, Pedro apresenta uma das mais importantes verdades que nós vamos encontrar sobre os dons espirituais. Pergunta para mim, qual é, pastor? Deus te deu dons para servir pessoas. Eu só ouvi um aleluia aqui, bem baixinho. Eu vou falar de novo para você me ajudar a pregar. Deus te deu dons para servir pessoas. Glória a Deus. Me ajuda aí, Ed. Para Pedro, os dons eram uma ferramenta para fortalecer a igreja, Pierre, em momentos difíceis. Enquanto alguém pergunta, qual é o meu dom? Pedro nos leva a perguntar, como eu estou usando o meu dom para servir as pessoas, edificar o corpo e glorificar a Deus? Como eu venho dizendo ao longo da nossa série, não tem relação com a ausência de dons, ou é o adormecimento deles, ou é uma má administração dos dons. Mas o Espírito Santo, ele não distribuiu os dons para que eles ficassem guardados. Sim ou não? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Sim ou não? Ele não distribuiu os dons para que eles ficassem guardados. Ele distribuiu para que eles fossem ativados, exercitados, para que eles fossem colocados em prática. E tem algo que Pedro sinaliza aqui que é importante, e eu queria que você guardasse isso. Se quiser, pode até anotar. Quem desperta os dons entende a urgência do tempo. Eu vou mudar a frase para ficar melhor, para você entender o que Pedro diz. Quem entende isso, quem entende a urgência do tempo, desperta os dons. Glaucio. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pedro, pastor Elaine, está dizendo assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro está alertando aqueles para quem ele escreve, evangelista Tiago, dizendo que eles têm pouco tempo, porque o tempo do fim está chegando. Você ouviu o evangelista aqui orar e dizer que a mensagem da cruz se renova quando nos encontramos aqui e que Jesus vai voltar para nos buscar. Essa mensagem, ela precisa estar acesa nos nossos corações. E Pedro está despertando aqueles para quem ele escreve, que estão sendo perseguidos, maltratados,
estão fugindo, sofrendo calúnias, perseguições, dizendo: fiquem firmes, meus irmãos, aguenta firme, o tempo está acabando, vocês não podem mais perder tempo, porque o tempo está acabando. Pedro diz: o tempo está acabando. Eu queria que você pensasse comigo que nesse trecho em que ele fala dos dons, ele não começa falando dos dons. Ele começa, diácono Fábio, falando da urgência do tempo, despertando aqueles a quem ele escreve que o tempo está curto. Profeta Rafael, que a gente tem pouco tempo para fazer o que a gente tem que fazer, porque Jesus está voltando. Ele está despertando aqueles que fogem das perseguições, dizendo para eles não desistirem de fazer aquilo que o Senhor havia chamado para fazer, mas para ficarem espertos, arregaçarem as mangas. O tempo está acabando, está na hora de colocar em prática aquilo que Ele já colocou no nosso coração. A gente não tem tempo para perder. A questão aqui é: quem entende a urgência do tempo, quem entende que o fim está próximo, quem entende que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia e breve voltará, entende que não tem mais tempo para perder. Então quem entende que Jesus está voltando, não vive distraído, vive preparado. Eu posso ouvir um amém por isso? Quem entende que Jesus está voltando, Davi, não vive distraído, vive pronto, vive preparado. Os dons são ferramentas para cumprirmos a nossa missão enquanto nós estamos aqui. Porque se Jesus breve vai voltar, eu creio, quem crê comigo diga amém. Se Jesus breve voltará, e Ele vai voltar, os dons que foram derramados pelo Espírito para a igreja só servem para o momento em que nós estamos aqui. Porque a hora que nós formos para o céu e para a glória que nos espera, lá não vai precisar de dom. Lá nós estaremos reunidos como foi dito aqui no momento da oração. Uma palavra orada, uma palavra liberada de Apocalipse. Lá nós estaremos num lindo coral, Jorge, com seres viventes e com anciãos, Larissa, cantando como você cantou aqui. Digno é o Cordeiro. Nós estaremos dizendo: a Ele honra, glória, força, poder e louvor. O único que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós estaremos lá no litoral. Lá não precisa de dom de profecia, lá não precisa de interpretação de línguas. Lá nós vamos ficar 24 horas adorando a Deus. Então Pedro está dizendo: o tempo do fim está chegando, está próximo, é urgente. Vocês não podem parar agora. O cenário para quem ele escreve é de perseguição, pastor Nail. E eles poderiam até desistir, mas tem alguém preocupado com eles, dizendo: meus irmãos, não parem agora, não desistam agora, não é hora de parar. É hora, Daniele, de colocar em prática o que o Senhor já derramou sobre nós, porque o fim está próximo.
não avança com espectadores. Sim ou não? O reino de Deus não avança com espectadores. O reino de Deus, Paulo Henrique, ele avança com servos, servas fiéis que entenderam a urgência do tempo. Entenderam, Vitor, que não tem mais tempo a perder. Querem arregaçar as mangas e querem trabalhar para Jesus até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Oh, arabacan, chorobarabacarará. Se Pedro estivesse aqui hoje, ele diria nesse altar, com esse microfone na mão: irmãos, despertem o dom que há em vocês. O fim está próximo. Não parem agora. Não se deixem levar pelas lutas. Não é hora de jogar a toalha. É hora de colocar o dom que Deus te deu em prática. Tem vidas esperando você desenrolar o que Deus já colocou na sua mão. Então é hora de agir, não é hora de parar. O despertamento dos dons começa quando nós entendemos que não tem mais tempo a perder, porque Jesus está voltando. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 4, verso 7, a segunda parte do versículo. Pedro continua dando instruções valiosíssimas, Valdeluz. E ele diz que é preciso ter critério, diga comigo, critério. É preciso estar alerta. E é preciso dedicação em oração. O que Pedro está dizendo, pastor? João Pedro está dizendo que não existe ativação saudável dos dons se não tiver uma vida de oração. Agora, se a igreja unir, irmãos, Igor, se a igreja unir o exercício dos dons, a prática dos dons, com oração, com vida no altar, meu irmão, eu creio, pastor Cristiano, que Deus é poderoso para produzir um avivamento que essa localidade nunca viu, Cláudio. Quem crê comigo, em nome de Jesus? Eu creio que o Senhor é poderoso para promover um avivamento, Joelson, nessa localidade que ninguém na história dessa cidade ainda viu. Tocando cada bairro, cada logradouro, cada viela, cada beco, cada rua, cada casa. Tocando na cidade de Duque de Caxias, tocando nas autoridades constituídas, fazendo com que aquilo que Deus vai realizar através dessa igreja que despertou os dons e que está em oração, Jaqueline, pessoas vão sair de todos os cantos, vão cruzar esses portões e entrar aqui, e ao encontrar um crente dessa igreja ali fora vão dizer: é aqui que é o MIPA, é aqui que tem uma igreja que ora, e quando ora, olha, eu estou ouvindo, Deus faz estremer. É daqui, é aqui que os crentes despertaram os dons, é aqui. Olha, porque eu estava lá no centro da cidade e alguém disse: olha, lá em Jardim Primavera, num lugar chamado MIPA, vai lá, ali tem uma igreja que ora. O povo ali despertou, eles oram, o milagre acontece, eles oram, Deus responde, eles oram, Deus faz o impossível acontecer. Eu quero crer que se essa igreja ela se movimentar, o Senhor vai. Eu acredito, mas a gente precisa despertar. E aí, tentando entender esse mover de Deus que Pedro explica para os seus destinatários em relação a orar e colocar
em prática essa vida de oração para que alguma coisa aconteça. Eu já preguei aqui nesses últimos domingos, falando da nossa série de mensagens. Na primeira, despertando os dons, na semana passada, falando sobre o desenvolvimento delas. E hoje o desejo do meu coração é fazer com que você saia daqui entendendo que Deus te deu o dom que te deu para servir as pessoas. Nós já aprendemos isso aqui. Eu vou falar daqui a pouco disso. Falei para vocês nas últimas semanas que a gente não pode olhar para o texto bíblico simplesmente como a Bíblia, como um livro histórico somente, que só está contando uma história. Porque não é somente uma história, apesar de ser. São histórias extraordinárias de pessoas que eram seres humanos como eu e você, sujeitas às mesmas paixões e às mesmas situações. Ou você nunca leu o livro, a Epístola de Tiago, quando ele diz que o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e o céu cerrou e não teve chuva. E depois ele orou de novo, fervorosamente, e o céu abriu, a chuva caiu e a terra deu o seu fruto. Ele estava querendo dizer assim: Elias era um homem como a gente é, mas ele orou de forma fervorosa, ele acreditou, e Deus fez algo poderoso acontecer por meio da vida dele. Por que vocês também não fazem? Porque vocês também não vivem de tal maneira, acreditando que a cada passo, a cada oração, a cada palavra, a cada movimento, Deus é poderoso para fazer na nossa vida, como Ele fez na vida desses personagens. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você nesse cenário de oração. Você precisa se colocar em oração, em nome de Jesus. Você precisa se colocar em oração para Deus agir a partir da tua vida. Foi nesse lugar de oração, Josué capítulo 6, verso 1 a seguir, que Josué recebeu de Deus as estratégias que ele precisava para romper e vencer as muralhas de Jericó. Eu não vou falar disso porque a gente já falou. No primeiro domingo que estávamos aqui, levantamos um grande grito, tocamos a trombeta, a muralha caiu. E nós já tomamos posse da vitória, a muralha já caiu. E você não está aqui comigo não, a muralha já caiu, nós já tomamos posse da vitória. É isso aí. É nesse lugar de oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 10 a seguir, que Ana recebeu o seu milagre, saindo de uma situação de infertilidade, de esterilidade, para maternidade. E Thaís, eu quero ser um profeta da minha geração, para a minha geração. Eu profetizo que você que esteve infértil até hoje, vai ser mãe de filhos e vai gerar pelo poder que há no nome de Jesus. Porque eu não olho para a Bíblia e eu não creio na Bíblia só como um livro de história. Eu creio que a vida desses personagens me impulsiona a fazer a mesma oração que eles fizeram e a viver da mesma maneira que eles viveram. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão e abre a tua boca. Eu profetizo que é nesse lugar de oração que Deus vai mover a nossa vida para o extraordinário. Alberto, é nesse lugar de oração, em 1 Reis capítulo 3, do 5 a seguir, que Salomão recebeu sabedoria de Deus para governar o povo. Eu profetizo sobre essa igreja que Deus hoje vai te dar sabedoria para governar a sua casa, a sua família, os seus negócios, seus empreendimentos e tudo aquilo que Ele já colocou nas suas mãos e ainda colocará para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você não vai ficar embaraçado por ter tomado uma atitude acreditando que poderia prosperar naquilo que ouviu Deus falar. Deus vai te dar sabedoria. É nesse lugar de oração
que Neemias capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 4 a seguir. Recebe então coragem para reconstruir aquilo que um dia havia sido destruído. Ouviu dizer que na sua cidade, a sua cidade estava quebrada, destruída e queimada. Depois de orar, chorar, recebe coragem para pegar cartas e ir para o lugar que ele deveria ir, para colocar de pé aquilo que um dia esteve de pé, mas agora está quebrado, está destruído. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui com uma visão de Deus, com estratégia de Deus, para poder chegar em casa, colocar no lugar tudo aquilo que foi tirado do lugar, colocar de pé de novo tudo aquilo que foi derrubado, tudo aquilo que foi destruído, pelo poder que há no nome de Jesus. Receba de Deus uma estratégia nova para colocar de pé aquilo que caiu. Foi no lugar de oração, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, que Josafá recebeu a orientação, Bruno, e viu Deus transformar uma guerra humanamente perdida em uma vitória sobrenatural. A minha orelha está pegando fogo, e não é ninguém falando mal de mim, não. É o que eu estou sentindo aqui em cima, desejoso para que você sinta aí também. A Bíblia diz, Glaucia, que ele recebeu uma notícia: tem 3 povos vindo aí, vão se juntar e vão guerrear contra você. O texto, Jonathan, diz que ele teve medo, mas o medo da notícia que chegou não paralisou Josafá. Juliana Bravin, a Bíblia diz que ele correu para a congregação, ele foi para a casa do Senhor e ele começou a orar. E quando ele começou a orar, mesmo com medo, a Bíblia diz que um homem, irmã Andréia, cheio do Espírito Santo, vem caminhando na direção de Josafá. E quando se aproxima dele, vai dizer: eu tenho uma palavra para te dar. É o quê? O Senhor mandou te dizer. Levanta uma da tua mãozinha assim, ó. Se você tem, levanta. O Senhor mandou te dizer o que é. Nessa peleja, você não vai pelejar. Oh, aleluia. Essa peleja você não vai pelejar. O que eu vou fazer? Eu vou te dar uma estratégia. Já sei, Senhor. Eu vou botar os mais valentes na frente para brigar? Não. Já sei, então. Eu vou colocar os carros de guerra? Não. Já sei. Eu vou colocar os homens com arco e flecha? Não. Essa peleja é diferente. Nessa peleja você vai botar os homens armados para a retaguarda lá atrás. Essa peleja você não vai lutar igual você lutou. Meu Deus. Essa peleja você não vai lutar igual você lutou as outras pelejas. Essa é diferente. Nessa peleja, Josafá, você vai colocar os adoradores na frente. Mas, Senhor, coloca os adoradores na frente.
Nessa peleja, você não vai meter a mão na espada. Nessa peleja, você não vai levantar a voz para ganhar no grito. Nessa peleja, você não vai fazer o contatinho que é poderoso para te ajudar. Não. Nessa peleja não. Nessa peleja, você vai colocar os adoradores na linha de frente. Eu estou sentindo uma coisa tão diferente aqui. E agora o que eu faço? Adore. Mas Senhor, e agora? Adore, 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 adore. Mas Jesus, o que eu faço? Adore. Você só precisa adorar. E enquanto eu adoro, o que acontece? Enquanto você adora, eu vou confundir os inimigos que se levantam com Arabacantorocalás. Enquanto você adora, eu vou confundir os inimigos que se levantaram contra você. Só marcha, só segue em frente, não para. Mas Senhor, adora, só adora, só adora, só adora. Enquanto você adora, Deus está desbaratando os inimigos que se levantam contra. Cadê a equipe da adoração dessa igreja? Fiquem de pé em nome de Jesus. Só a equipe da adoração domingo. Músico, ministro de louvor, fica todo mundo de pé. Ô intercessão, me dá licença. A gente está falando de oração, mas a estratégia de Deus para agora: intercessão na retaguarda, adoração na linha de frente. Levanta a mão, adorador. Se vira em direção à igreja. Cadê o microfone? Me dá um microfone aí me dá um microfone que funcione. É assim que eu luto a minha guerra. Os adoradores vieram hoje? Vocês estão aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai ter hora, pastor, adoradores. Vai ter hora que não adianta ligar para intercessão para pedir: ora por mim, ora por mim. Tem hora que é só você e ele, trancado no quarto, colocando um louvor. Um dia Deus me deu uma palavra, Juliana. Eu tinha que tomar decisões. Eu estava aflito. Deus usou uma serva dele para dizer: pastor, eu te dei uma arma. E eu disse: qual é? É a adoração. Quando o Senhor começar a adorar, Deus vai desbaratar o inimigo e vai te dar vitória. Bora com força. Assim que eu luto minhas guerras, enquanto eles adoram, Deus está dando vitória para você. Sai do seu lugar e canta isso pela igreja. Sai do seu lugar. Sai, Miriam. Vai, varão. Sai do seu lugar e canta essa canção, estendendo a mão para alguém da igreja. Vai, vai. Vai, Juliana. Vai, adorador. Porque o mistério agora está com vocês. É assim, meu irmão. Assim que eu luto minhas guerras. Cadê você, adorador? Cadê você, adorador? Oh, Aracalabacan, Chorocalá. Assim que eu luto minhas guerras. Vai, Josafá!
sou guardado por ti. Cante. Canta, moça. Canta. Porque enquanto você canta, enquanto você adora, Deus trabalha. Vamos, adoradores! Enquanto a adoração vai na frente adorando, enquanto a adoração vai na frente adorando, Deus está confundindo os inimigos. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. A igreja bem forte, todo mundo. A igreja. Eu luto. Ei. Bem forte. Agora a igreja toda está unida ao coral de adoradores. Meu irmão, eu vou dizer para você, eu sou um profeta da minha geração. Você se prepara para nessa semana vir aqui contar um testemunho daquilo que Deus fez a partir desse culto de hoje. Irmão, chocou e alabacandarás. Se prepara para voltar aqui para contar o testemunho do que Deus fez. O telefone vai tocar, o processo vai mexer, o enfermo Deus vai curar. Se prepara. É nesse lugar de oração, irmão, que Deus dá as maiores estratégias para nós. É nesse lugar de oração, Cláudio, que Deus nos dá a direção que a gente precisa, Andréia. Foi nesse lugar de oração, eu vou terminar. Foi nesse lugar de oração, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do verso 25 a seguir, você já conhece de cor e salteado. Foi nesse lugar de oração em que Paulo e Silas estavam trancados no cárcere inferior, em que ao invés de reclamarem da vida, decidiram fazer um culto para Deus, dizer assim: meu irmão, enquanto eu oro, você canta, adora. Enquanto você adora, eu oro a Deus. Foi nesse lugar que Deus estremeceu o cárcere. Foi nesse lugar que Deus quebrou as cadeias. Foi nesse lugar que Deus transformou prisão num ambiente de adoração. E eu profetizo em nome de Jesus, prisões já foram quebradas. Eu profetizo em nome de Jesus, essa noite as prisões já foram quebradas, cadeados despedaçados, correntes foram esmagadas essa noite pelo poder que há no nome precioso de Jesus. Porque Deus está transformando prisão num centro de avivamento agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Foi no lugar de oração, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, do verso 1 a seguir,
que nós encontramos a história de Ezequias, que havia recebido uma palavra de morte, uma sentença de que havia acabado para ele. Mas a Bíblia também diz nesse texto que depois de receber do profeta uma palavra, e enquanto o profeta Isaías está saindo da cidade, diz o texto, Ezequias virou a cara para a parede, chorou e orou para falar com Deus. Enquanto ele orava, Olivan, para falar com Deus sobre uma sentença que havia vindo sobre ele, antes do profeta sair da cidade, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias, deu uma ordem para Isaías. Isaías faz o seguinte: eu ouvi a oração do meu servo, volta lá. Mas Senhor, volta lá agora e libera sobre ele uma outra palavra. Ezequias, você não vai morrer, eu vou acrescentar na sua vida mais 15 anos. Deus deu mais tempo de vida para Ezequias. Eu não sei qual foi o diagnóstico médico, qual foi a palavra que o médico disse, acabou, tem 10 meses, tem 5, tem 3. Mas eu vim aqui hoje para profetizar. Olivan, eu profetizo sobre a sua vida, vida de Deus. Eu não sei o que o médico falou para você, Olivan. O que eu sei é que eu acredito tanto no Deus que eu sirvo, que em Deuteronômio, capítulo de número 32, o verso 39, por boca de Moisés, ele diz: eu sou e eu somente, não há outro além de mim, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Se o médico decretou uma palavra contrária à sua vida, como um profeta do Senhor, eu acredito na vida. Eu profetizo vida sobre você. Eu profetizo que Deus pode realizar um milagre extraordinário, para que nas ruas dessa cidade você ande contando o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Não me interessa o que o médico falou, me interessa aquilo que eu aprendi aqui nessa igreja. Ambientes de adoração, palavras viram decretos, e eu declaro vida em nome de Jesus. Profetizo vida, profetizo restauração, profetizo saúde, e eu profetizo: os médicos serão confundidos para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Foi nesse lugar de oração. Ah, Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele nos ensina sobre os dons distribuídos pelo Espírito. Eles só servem para uma coisa, é o que Pedro diz: para servir os outros. Eu tenho ensinado essa igreja há anos, desde que em 2012 nós implantamos a liderança servidora. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 20, do verso 25 ao 28. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha como os governantes dominam sobre as pessoas, com vocês não vai ser assim. Porque dentre vocês, quem quiser ser o primeiro, vírgula, seja o primeiro a servir, seja o primeiro a ser servo. Pedro está dizendo: usem, exerçam, 4:10, exerçam os dons de vocês para servir os outros, para servir as pessoas. Pastor, Deus me deu o dom, eu falo em línguas, interpreto, profetizo, glória a Deus. Para quê? Para quê? Para você? Não foi para você. Foi para você ser um canal nas mãos dele para alguém. Foi para você estender a sua mão, abrir essa boca sua grande, bonita que Jesus te deu, e profetizar, e liberar uma palavra, e liberar algo. Subir aqui para fazer uma oração, ou quer seja aí, fazer como nesses últimos dias, o pastor Cristiano subindo para orar, liberou uma palavra dizendo: nenhuma arma preparada contra você prosperará. Como foi liberado pelo evangelista Tiago nessa noite, dizendo que a cruz de Cristo, a mensagem da cruz se renova no nosso coração todos os dias, e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Cadê a igreja? Que o Senhor vai voltar para você. Mas o Espírito derramou dons, e derramou para que você sirva os outros. O seu dom não é para você,
O seu dom é para ser exercido, para que outros sejam tocados e transformados, o corpo edificado e o Senhor glorificado. É para isso que o dom serve. Para isso, para mais nada. Nós aprendemos no MIPA, temos uma máxima aqui: servimos a Deus servindo. Vou te ajudar, pessoas. Servimos a Deus servindo pessoas. A gente só serve a Deus servindo os outros. Não vou embora que meu tempo já era. Paulo ainda vai falar, e eu termino agora, sobre a multiforme graça de Deus. Paulo não, Pedro. Falando sobre a multiforme graça de Deus. E a gente aprendeu que graça é um favor imerecido. A gente não merece, mas Deus dá a si mesmo. Isso é graça. Aquilo que a gente não merece, mas Ele dá. Favor imerecido. E ele fala de uma multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus são as várias facetas da graça de Deus. É Deus atuando, agindo de várias maneiras diferentes. É Deus agindo, ora, na intercessão. É Deus agindo, por vezes, na pregação. É Deus agindo por intermédio da adoração. Usando os dons que Ele distribuiu para a igreja, para que em cada momento Ele possa usar cada faceta dessa, da graça dEle derramada, para que o corpo seja edificado e o nome dEle glorificado. Então nós vamos sair daqui hoje aprendendo que o fim está próximo. Jesus está voltando. Não brinca não. A gente não tem tempo a perder. Vamos sair daqui aprendendo no nosso coração que tem horas que a estratégia de Deus não é orar, é adorar, e está tudo bem. Faz parte dessa multiforme graça de Deus. Ele age de várias maneiras. E vamos sair daqui entendendo de uma vez por todas que os dons que o Espírito derrama, aquilo que o Senhor já derramou para a igreja, não tem relação com a gente. Nós vamos usar isso para servir as pessoas. E então a igreja vai ser edificada e o nome do Senhor glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem recebeu do Senhor, aplauda Jesus bem forte.